Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Eu vou falar hoje aqui de mais um concurso, né? Tô até atrasado para falar desse concurso, que é o concurso de Santana de Parnaíba, que vai ter alguns cargos aí de gestão, né? Cargos de gestão e dois de professores, três na verdade, né? Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento, que vai aplicar essa prova, né? Então, os vencimentos do cargo são referentes a maio de 2023. Olha lá, diretor de escola, uma vaga. O último concurso chamou bastante gente, né? Lembrando que aqui tem reserva para pessoa com deficiência, como é uma vaga só, não tem por enquanto, né? E de violência doméstica, reserva para mulheres em situação de violência doméstica, que é um diferencial aí que tem na prefeitura. Então, para você concorrer a diretor, você tem que ter graduação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia ou né, pós-graduação na área de gestão escolar, com no mínimo 360 horas e 5 anos de efetivo exercício. O salário é de R$ 6.066, taxa de inscrição R$ 66. Aqui tem mais uma gratificação que eu vou falar lá na frente, tá? Em cima desse salário, tanto para diretor, quanto para supervisor, quanto para vice-diretor. E lembrando que Santana, no final do ano, normalmente tem o bônus, né? Esse bônus tem uma variação, já teve ano que foi 8 mil e pouco, teve ano que chegou perto dos 10, teve ano que foi menos, enfim, né? Depende muito aí. Bom, professor de educação especial, né? Então nós temos deficiência auditiva e deficiência visual. Deficiência visual tem uma vaga, deficiência auditiva é cadastro reserva. O salário é de R$ 4.075 por 30 horas. Tem que ter graduação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia, com pós em deficiência auditiva, com carga no mínimo de 360 horas. E para deficiência auditiva tem que ter proficiência em Libras. Na visual, a mesma coisa, só que proficiência em Braille, né? Tem que ter graduação, lógico, com pós em deficiência visual, tá bom? Sociologia, olha a minha área aí, né? Tem um cadastro reserva aí para quem é graduado em curso superior de licenciatura plena e específica em ciências sociais ou sociologia, 4.075. Como é raro aparecer concurso de sociologia, né? Eu estou destacando aqui, eu sei porque eu passei por isso. Supervisor de ensino, uma vaga, né? Então aí tem que ter graduação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia ou pós em gestão escolar de 360 horas, possuir no mínimo 10 anos de efetivo exercício no magistério, dos quais desses 10, pelo menos 3 tem que ser em função de gestão, tá? Seja coordenador, orientador, vice-diretor, assistente de direção, diretor de escola, supervisor de ensino, supervisor pedagógico, né? E claro que você pode somar aí, mesmo em funções diferentes, tem que dar no mínimo aí 3 anos. 6.390 tem aquela gratificação que eu vou falar, e o vice-diretor de escola uma vaga, né? Graduação também curso superior, mesma coisa do diretor, só que aqui você tem que ter 3 anos de efetivo exercício, né? O salário é 5.181, também tem aquela gratificação, né? Vocês sabem, eu sou de Santana de Parnaíba, né? Sou concursado em Santana. Fiz os dois concursos, de diretor e vice-diretor, o último que teve, há 4 anos, né? E eu fiquei lá entre os, acho que foi 20º e pouco de diretor, e não lembro mais a classificação, vice-diretor eu lembro porque eu fiquei em primeiro. Então, é sempre uma oportunidade aí para quem deseja ir para a gestão, né? Falei aqui olha aqui, o Vale Alimentação, que é R$ 321, né? É 321, tá? Vale Alimentação. Diretor de escola, se sua complexidade é padrão, você vai receber mais R$ 1.500. É aquelas escolas um pouco menores, né? A média 2.000, né? E a alta 2.500. A alta, por exemplo, se tiver os 3 turnos, tiver mais de né? Tiver ensino médio, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, provavelmente você entra na complexidade alta, que é o meu caso, né? Minha escola
minha escola não, a escola que eu estou tem mais de 800 alunos, tem anos iniciais, anos finais, né? E agora também com aquelas que tem 3, né? De manhã, de tarde, de noite também entra. O vice-diretor, complexidade padrão R$ 1.000, a média 1.500 e a alta 2.000, tá? E o supervisão de ensino, de 1 a 3 escolas ganha mais R$ 1.000, de 4 a 7, 2.000 e de 8 a 10, 2.800, tá? Todos esses dados aqui, né, são protegidos pela Lei Geral de Proteção dos Dados, as informações que você vai prestar para a banca, né? E aqui, ó, tá aqui, né? As informações aqui das complexidades, só ressaltando para vocês. Condições das inscrições, não vou nem falar muito disso, mas aí você tem que ser brasileiro, ter 18 anos, né, estar kit com serviço militar, e sempre lembrando que na data da posse você tem que atender os requisitos, né, ser eleitor, estar kit com a justiça eleitoral, enfim, mas você tem que estar na data da posse com todos os pré-requisitos atendidos. Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de processo administrativo, né? Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, a administração, a fé pública, enfim. Solicitação do pagamento, eu nem vou falar aqui porque, como eu estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde, já passou, né? Porque é bem curtinho, é do dia 5 até o dia 6 de julho, então já passou, né? E aí o que acontece? Quem é doador de sangue, pessoa com deficiência, pessoa que está inscrita no CAD único, teria, né, direito à isenção. Fica a dica aí para os próximos concursos, né? E as instruções da isenção você manda tudo via internet sempre, mas é sempre um período bem curtinho. As inscrições elas vão do dia 5 de junho, a partir das 10 horas, julho, e até o dia 7 de agosto, às 17 horas. Não vai deixar para a última hora, né? Sempre no site Instituto Mais, até às 17 horas do dia 8, você pode pagar o boleto que foi gerado no dia 7, tá? Então, lembrando que é até às 17 horas. Às vezes a pessoa vai fazer depois das 17 já não dá mais, né? Você pode se inscrever em mais de um cargo, sim, né? Só que, ó, 27 de agosto, no período da manhã, será a prova de professor de educação básica, educação especial, deficiência visual, o supervisor de ensino e o vice-diretor fazem provas de manhã. Período da tarde, o diretor de escola, o professor de deficiência auditiva e sociologia fazem no período da tarde, lá no dia 27. Toda a inscrição sempre feita pela internet, né, no site. Então as informações você pode sempre conferir, inclusive o dia da prova, tudo isso você vai conferir sempre no site do Instituto Mais, tá? Então você vai verificar também se o boleto é da Caixa Econômica, para evitar aí qualquer tipo de fraude, né? Então que vai identificar aí a Caixa Econômica e a Prefeitura de Santana de Parnaíba, certo? Então cuidado aí para você não ter nenhum problema com isso. Evitar aí pagamentos em outras instituições, né? Procure sempre pagar na agência bancária ou no seu aplicativo, qualquer banco, né? Qualquer banco digital, enfim, não tem problema. Evite pagamento, não pode pagar com DOC, Pix, né? Ou qualquer outra coisa não especificada no edital. Existe aí os telefones de contato, o saque do Instituto Mais, serviço de atendimento ao consumidor. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar qualquer pergunta para lá, tá? Bom, tem aqui a inscrição da pessoa com deficiência, que também é feita via internet, e você tem aí reservado o percentual de 5%, lembrando que essa lista de aprovados, ela vale aí durante 2 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2 anos. Então, se surgirem vagas, e aí for chamando, a 5ª vaga que surgir, ela vai ser para deficiente, a 21ª, a 41ª, seguindo esse percentual de 5%, tá? Então você vai mandar, tem que ter sempre um laudo aí
dos últimos, no máximo, 12 meses, né, antes das inscrições, um lado atualizado que atenda a lei, né, enfim, não é qualquer coisa que é deficiência, né, é preciso atender os requisitos da lei. Se você tem alguma necessidade especial para o dia da prova, você também tem que informar a banca, né, porque precisa de uma prova em braille, uma prova para baixa visão, precisa de um fiscal ledor. Então tudo isso você vai solicitar, sempre enviando aí via digital, no formato PDF, JPG, no máximo até 10 megabytes, tá? Tem que seguir essas instruções, porque senão sua inscrição, nesse caso, não é aceita, tá? Então é sempre importante. Eu gosto muito de fazer prova para sentir e até passar para vocês. Eu fiz uma recentemente em Peruíbe, e eu vi lá gente perguntando coisas que estão no edital. Mas eu não sabia que era caneta preta. Eu não sabia que tinha que esperar tanto tempo. Todas essas informações, gente, estão no edital. Então, é sempre importante você se atentar para você não ficar fazendo perguntas que estão no edital, né? Eu não sabia que não podia abrir o celular a hora que eu saísse da sala. Não pode, né? Você tem que abrir fora do prédio. Então são informações que a gente vê em todos os concursos, mas a gente vê ainda muitos candidatos perguntando. Bom, sempre que você for uma pessoa, se você for uma pessoa com deficiência, você vai ter o estágio probatório, conforme as outras, e tem uma comissão que vai sempre avaliar, né, se a sua deficiência está de acordo com a compatibilidade do cargo, né? Mulheres em situação de violência, né? Então as mulheres que estão acompanhadas aí, ou estão com medidas protetivas da Lei Maria da Penha, estão acompanhadas pelos CREAS ou no PAV, né? Núcleos de apoio aí contra, né, a violência doméstica, né? Você também pode fazer inscrição nesse requisito e ao percentual de 5%. Espero que ninguém precise disso, né? Espero que ninguém esteja sofrendo violência doméstica, embora a gente sabe que essa não é a realidade, que isso existe, que acontece, infelizmente, e aí surge uma oportunidade, né? O ideal é que não tivesse violência doméstica, mas é como racismo, é como cota, a gente desejaria que todos respeitassem a todos, mas a gente sabe que na prática, às vezes isso não acontece, então é importante essa lei, né? Então, se dentro dos aprovados chamar a 11ª pessoa, ela vai entrar na cota de mulheres em situação de violência doméstica, 31ª, 50ª e assim sucessivamente, tá? Também tem que mandar todos os comprovantes, né? Tem lá um espaço, situação de violência doméstica, assim como tem para candidato com deficiência, e você vai mandar naquela área ali toda a documentação, também até 10 mega, sempre importante você estar atento a isso, né? Se você exerceu função de jurado, também você pode enviar os comprovantes, tem lá também função de jurado, e você pode enviar, porque isso conta no critério de desempate. Se a pessoa está amamentando, ela também tem que comunicar à banca em até 5 dias, né? Manda lá por e-mail, candidata lactante e tal, e aí tem que levar um acompanhante, uma pessoa de 18 anos, para ficar com a criança, né? Durante o período que a candidata estiver fazendo a prova. E aí, obviamente, sempre há uma pergunta assim: tem compensação de tempo? Não, não tem compensação de tempo, tá? O tempo de amamentação não é acrescido mais tempo para essa candidata, tá? Candidato travesti ou transexual que desejar fazer uso do nome social também pode, tem uma área restrita lá também para colocar a questão do nome social, também tem que mandar, né, documentos em até 10 mega, a mesma coisa, sempre dentro do prazo de inscrição, tá? Para fazer aí o uso do nome social. A homologação da inscrição no concurso, a partir do 18 de agosto, será relacionado lá todos os candidatos que pediram condição especial, pessoa com deficiência, violência doméstica, né, resguardada a identidade, importante.
Então vai sair lá a homologação dessas pessoas. Caso alguém tenha alguma situação que não foi atendida, pode entrar ali com recurso, né, para tentar conseguir. Bom, como é que serão as avaliações, né? Então, vamos ter prova objetiva e vamos ter prova dissertativa, as duas com caráter eliminatório e classificatório. A prova de títulos, ela é meramente classificatória. E os títulos deve ser levado junto no dia da prova, junto com os anexos e tal. Lembrando que os fiscais não conferem os títulos lá, então você tem que seguir certinho a regra aí para não ter erro. E também a prova de tempo de experiência profissional também é de caráter classificatório, tá? Também tem que levar no dia, tá? O diretor de escola, supervisor e o vice-diretor, ó, eles vão fazer uma prova objetiva de 10 questões de língua portuguesa, 5 de legislação municipal, aliás, no meu canal tem, eu vou até dar uma atualizada lá também, legislação e conhecimentos pedagógicos 10 e conhecimentos específicos 15. Na prova dissertativa vai ter um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas que versará sobre conteúdo pertinente à legislação e conhecimentos pedagógicos. A prova de títulos, né, de acordo com a pontuação, você vai levar no dia, avaliação também de tempo de experiência. E aqui a prova objetiva de educação especial, né? Então língua portuguesa 10, conhecimentos de legislação 5, legislação e pedagógico 10 e específicos 15. Também tem uma dissertação seguindo as mesmas orientações anteriores que eu citei. Aqui tem a prova de títulos, a prova de tempo e um diferencial que é a prova prática, né? Então, prova prática aí para os cargos de educação especial, tanto deficiência auditiva quanto deficiência visual. Sociologia segue a mesma coisa, né? 10 de língua portuguesa, 5 de legislação, 10 de conhecimentos pedagógicos e 15 de conhecimentos específicos. Mesma orientação aqui com relação à prova dissertativa e títulos e também de experiência. Bom, aqui, né, de manhã já falamos, né, então repete aqui, supervisor, vice-diretor e educação especial deficiência visual, à tarde, diretor de escola, né, e deficiência auditiva e sociologia aqui, certo? Então, informações aí repetidas, né, do edital. A aplicação das provas, né, dependerá da disponibilidade de locais. Então, se tiver muitos candidatos, pode ser a prova aplicada em cidades próximas, exemplo, Barueri, Cajamar. Pode acontecer, professor? Pode. E é normal e está previsto no edital, tá? Então, normalmente é em Santana, mas se não tiver, né? Bom, vamos lá. Tudo, né, divulgado aí pelo site da imprensa, sempre imprensa do município ou pelo site do Instituto Mais. Aí as orientações gerais, né, aquelas que você deve chegar antes, deve observar se estão os dados corretos, verificar lá se não precisa fazer uma correção cadastral, qualquer informação você entra em contato com a banca, né? Uso de caneta de tinta azul ou preta ou corpo transparente, documento com foto, sempre os documentos citados aqui. Podem levar documentos de RG, habilitação e título com foto nos aplicativos, sim, mas aí é pelo acesso na hora, não é print, tá? Tem gente, ó, vou levar um print. Não, print não serve, ó. Documentos digitalizados ou print não serão aceitos para a realização da prova. Então, os documentos normais, gente, RG, carteira de trabalho ou carteira de motorista com foto, né? Então, né, eu não gosto muito de levar documento digital, porque se dá algum problema no aplicativo, você fica, né, ali numa situação tensa. E eu acho que sempre no concurso você tem que ir o mais tranquilo possível. Não pode qualquer aparelho eletrônico, né? Eu falo que eu gosto de fazer prova, qualquer tipo de relógio, está escrito aqui no edital. Aí tinha uma candidata lá, né, na última prova que eu fiz, questionando por que não podia relógio analógico.
Aí a fiscal falou, porque está escrito no edital qualquer tipo de relógio, né? Então, é chato, né? A gente dá para perceber que a candidata não se ateve a alguns detalhes do edital, né? Então, eu sempre digo, quer entrar bem num jogo, numa disputa, conheça a regra, né? Então, a gente já entra bem, já entra ciente. Aqui eu faço apenas menção de algumas coisas, né? Então, sempre qualquer tipo de celular tem que ser desligado. O ideal é tirar a bateria, se conseguir, né? Para não tocar nenhum alarme, enfim, evitar qualquer problema, tá? A prova objetiva, né? Você tem lá os gabaritos, tem que ter muito cuidado no preenchimento, porque aquilo cerrou, não troca. Prova dissertativa, você vai redigir o texto, né? Com a caneta, enfim, escrita à mão, letra legível, né? Lembra que você tem que seguir a regra, 20 linhas no mínimo, 30 linhas no máximo. Qualquer coisa que fuja disso, você começa a perder ponto. Texto tem que ser legível, norma da língua padrão, né? Não pode ter qualquer tipo de consulta, certo? Coisas básicas, né? As provas têm duração de 3 horas e 30 minutos, incluindo aí já a dissertativa. Para sair da prova, no mínimo, tem que ter decorrido 1 hora, né? Para usar o banheiro, sempre pedir para o fiscal. Se você acabou a prova, entregou a prova e quer usar o banheiro, então não entrega, pede para ir no banheiro, vai, usa e depois você entrega a prova. Por quê? Você não pode ficar circulando após ter saído, você tem que sair e ir embora, né? Deixa para abrir o celular lá fora, né? Tem gente que é ansiosa, quer abrir, ler o celular e aí de repente você liga, toca, dá um problema, tá? Dá um problema, pega um fiscal mais criterioso e isso aqui tá no edital. Então, cuidado, né? Cuidado, evite problemas, é sempre importante. A prova ela vale de 0 a 100, né? Então, para você ser habilitado, você tem que ter no mínimo 50%, né? Igual ou superior a 50, certo? Na prova dissertativa, você tem um texto dissertativo e também ela é avaliada de 0 a 50, né? De 0 a 50, e aí no mínimo 20 linhas e no máximo 30, tá? A avaliação da prova é compreensão e conhecimento dos temas de 0 a 20 pontos, desenvolvimento e adequação da argumentação de 0 a 10, conexão e pertinência de 0 a 10, objetividade e sequência lógica de 0 a 10. Né? Então, uma prova dissertativa, você tem que seguir aquela organização da prova dissertativa clássica, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Né? Então, não pode, você só pode anotar lá, assinar no local indicado, não pode marcar na prova, marca na prova, no seu texto lá que identifique você. Por quê? Porque a correção é feita de forma que ninguém sabe de quem é aquela prova, então tem apenas o código. Se você fizer qualquer marca, você pode ter a sua prova anulada. Para você ter, né, ser habilitado, você precisa também ter aí uma nota igual ou superior a 25 pontos, certo? A avaliação de títulos você vai entregar ao fiscal da sala mediante protocolo no dia e local da realização da prova objetiva e dissertativa após o fechamento dos portões em momento que antecede a entrega das folhas de resposta da prova objetiva e dissertativa. Então, é no dia, né? Claro, tem os anexos aqui que você tem que preencher e entregar com os títulos, né? Então, um anexo aqui, para entrega de título ou tempo, experiência, né? Tá? Os referidos documentos poderão ser apresentados em cópias originais ou documentos emitidos em formato digital. E isso aqui, claro, a apresentação é de responsabilidade do candidato, certo? Então, tem que entregar coisas reais, né? Coisas que são verdadeiras, porque isso posteriormente será conferido, né? Então, não serão considerados protocolos, né? Então, tem que apresentar os documentos certinho, tá? Lembrando,
Os referidos documentos poderão ser apresentados em cópias dos documentos originais ou documentos emitidos em formato digital. Bom, título de doutor vale 4 pontos, né? Você pode entregar um, tem que ter a cópia do documento do título e o histórico, sempre o histórico tem que ser reconhecido pelo MEC. O título de mestrado vale 3 pontos, também é a mesma orientação do doutorado. E especialização, aquela de 360 horas, você pode apresentar, né, vale 1,5 ponto, você pode apresentar até 2, então valendo 3 pontos. E aí, claro, totalizando aqui 10 pontos no máximo, né? Ó, não será considerada a pós-graduação que se constituir como pré-requisito. Então a gente viu lá que tem cargo que exige uma pós-graduação, já está como pré-requisito. Então esse não vale como título, porque ele já é uma questão do um pré-requisito, né? Aqui também informação, deverão estar acompanhados do histórico escolar, né, da carga horária do caso de pós-graduação, certo? Os documentos em formato digital deverão atender às seguintes condições: conter informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e a identificação do assinante, conter o código de verificação de sua autenticidade, tá? Documentos expedidos em língua estrangeira, né, tem que ter lá aquela validação, né, do diploma, enfim, certo? E o tempo de experiência, né? Informação também aqui, as cópias digitalizadas dos documentos originais ou dos documentos digitais encaminhados para avaliação da prova de títulos não serão devolvidos, tá? A avaliação do tempo de experiência, então teve gente que teve dúvida aqui nisso. Prova de experiência deverão ser entregues aos fiscais da sala exclusivamente no dia da prova, também igual à prova de títulos, tá? E aí, claro, o envelope lacrado, lembrando que eles não conferem, tá? Então, você vai levar, tem um anexo aí para você entregar, e é de exclusiva responsabilidade a apresentação e comprovação dos documentos de tempo de experiência, né? A pontuação do tempo de experiência, ela se limitará ao valor de 5 pontos, né? E ela tem caráter classificatório. Olha aqui, ó, tempo de experiência público ou privado relativo à experiência profissional com atividades correlatas ao cargo, voltados para atividades, né, descritas no anexo 1. 0,5 ponto por ano por tempo de serviço, 5 pontos. Então você vai ter que entregar certidão de tempo de serviço legível, expedida pelo órgão público ou privado, que o candidato prestou serviço, assinado pela autoridade competente, data de início e término da atuação, declaração do empregador, carteira de trabalho, né, incluindo a página, das páginas relativas ao contrato de trabalho, incluindo a página seguinte, mesmo que esteja em branco. Já vi gente perder ponto por isso, então presta bastante atenção. Informações sobre contato, alteração, foto e dados pessoais, página que consta a identificação do candidato, né? Então tudo isso você tem que entregar. E o contrato de prestação de serviço também, aí caso você seja contrato, né? Então, observação: não será computado como tempo de experiência profissional para os cargos de diretor de escola, supervisor de ensino e vice-diretor o tempo que se constituir como pré-requisito. Então, exige lá 3 anos, eu posso colocar esse tempo? Não, porque esse tempo já é um pré-requisito, eu posso colocar além do que eu tenho disso, certo? E como vale aqui 0,5 ponto por tempo de serviço, né, eu vou dar meu exemplo. Eu estou em Santana, vou para 4, 5 anos, né? Eu vou fazer o cargo lá de supervisor, lá exige 3 anos. Eu vou contar o meu anterior que eu já tinha. O tempo de Santana, eu já tinha tempo anterior, então eu vou incluir isso, porque se tivesse só Santana, vamos ter um exemplo, eu teria 1 ano só, né? Porque já exige 3, né? No caso de supervisor, se eu só tivesse Santana, né? Um exemplo. Mas se eu tenho antes, eu posso entrar com o que eu tenho antes, tá? Então a certidão por tempo de serviço, né,
você vai entregar, né, os documentos conforme. É muito importante estar atento a isso, tá? Porque às vezes tem gente que só tem o tempo de Santana, e aí se está lá como pré-requisito eu não posso apresentar. Agora, se eu tenho antes, eu posso apresentar o que eu tenho antes e usar o tempo de Santana, porque eu já tenho, né? Antes eu já tinha 3 anos, já tinha. Então, isso ajuda também. A documentação, né? Sempre importante você estar atento às exigências, data, início de atuação, certidão de tempo de serviço, data de início e término, né? É, carteira de trabalho, né? Cópia do documento, aí aquelas páginas importantes tem que estar lá, senão você perde. No caso de tempo de contrato de serviço também, né? Prestado aí, será considerado apenas o período de experiência no máximo de 3 anos, né? Então, de 3 meses, desculpa, por prazo indeterminado, ó, e que não forem encaminhados documentos que comprovam a extinção do contrato ou que o contrato é vigente, será considerado apenas o período de experiência. Então, são detalhes que é importante você estar atento na hora de entregar esses documentos, né? Principalmente aqui, ó, tudo que está em negrito, né? Ó, será atribuído pontuação por ano completo, né? Ano completo. Os demais dias que não complete um ano serão desprezados. Então, tudo isso você tem. Não será computado o tempo de experiência para os cargos de diretor, supervisor e vice, o tempo que constituir como pré-requisito. Já falei disso, né? E está enfatizado. Aplicação e avaliação da prova prática, tá? Então, aqui falando aí de educação especial, né? Então, vai ter aí, ó, os 20 primeiros de deficiência auditiva e os 20 primeiros de deficiência visual serão convocados para a prova prática, né? E aí diz aqui, né? Quer dizer, candidatos habilitados, né? Quantidade de candidatos habilitados para realizar a prova prática. Serão convocados os 4 primeiros classificados na prova de tempo e experiência, já aplicados os critérios de empate. E aqui, né, aqui no caso das pessoas com deficiência e das mulheres em situação de violência, os 4 primeiros, tá? E aqui os 4 melhores convocados. E aqui os 20 da lista geral, né? E aí vai fazer a prova prática, certo? Que tem a duração, tem que chegar lá antes, tudo certinho, para ver se está apto ou inapto na prova prática. Aqui as tarefas, né, que eles vão colocar aí na deficiência auditiva, ministrar aula utilizando a língua de sinais, traduzir em libras, enfim. Da deficiência visual, né, ter digitação de texto usando braille, né, leitura de um texto em transcrição em tinta de braille, enfim. Aí as provas práticas, as classificações dos candidatos, aqui os critérios de desempate, né, prevalecendo a estatuto do idoso, quem tiver mais de 60 anos, depois quem acertou mais em específico, depois legislação e conhecimento, depois legislação municipal, depois língua portuguesa, depois os maiores e por fim a função de jurado, né? Os recursos sempre 2 dias contados a partir da publicação de qualquer edital aí, né? A nomeação, que é o que todo mundo busca, né? Então, os documentos exigidos e tal, que aí a pessoa, né, já pode separar, tem carteira de vacinação, cartão SUS, enfim, né? Uma série, tem que fazer os exames médicos, etc. As disposições finais aqui, as dúvidas, e aí vamos para os cargos, né? Não vou nem perder tempo aqui com a descrição, porque são cargos conhecidos, diretor de escola, professor de educação especial, todo mundo sabe, sociologia, né? Supervisor de ensino. Às vezes as pessoas não sabem o que é sociologia, né? Principalmente algumas pessoas que não têm tanto conhecimento assim, né? Eu estou falando do público, eu já vi umas situações engraçadas com o professor de sociologia, né? Uma mãe falou assim: ai, minha filha adora a sua aula. Aí eu falei: ai, que bom. Ela fala que a aula preferida dela é sexologia. Eu falei: não, mas não é sexologia, é sociologia. E olha que eu nem falava desse assunto na aula, hein? Então aí foi muito engraçado. Aí a mãe: ai, me desculpa, eu errei o nome. Eu falei: não, sexologia é outra coisa.
Mas são situações que a gente vive. Olha só, língua portuguesa, né, ensino superior, então vai cair a interpretação de texto, significação das palavras. Aqui no canal eu tenho análise de provas do Instituto Mais, isso ajuda bastante. O regime, a legislação municipal tem a Lei 34, né? Então tem bastante aula também aí. E a legislação e conhecimentos pedagógicos tem uma bibliografia aqui extensa, né? Então tem a BNCC, tem a lei, o Plano Nacional de Educação, tem a lei da pessoa com deficiência, né? Estatuto da pessoa com deficiência, o fundo de manutenção, né? Tem aula, tem várias aulas de legislação aí, muitas questões aqui de diretrizes curriculares da educação infantil, também tem atendimento educacional especializado, ensino de 9 anos, a LDB, o ECA, a resolução 1, né, as diretrizes curriculares das relações étnico-raciais, enfim, várias coisas, e autores, Perrenot, né, um autor bastante conhecido aí, formando professores profissionais, o Antônio Moreira, Antônio Flávio, questões atuais do currículo, Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, Rosita Edler, né, educação inclusiva, Cortella, escola e conhecimento, Paulo Freire, pedagogia da autonomia. Nessa parte o edital bem tranquilo, autores bem conhecidos, Edgar Morin, Terezinha Rios, Saviani, então autores bastante clássicos, né? E aí para diretor de escola, os conhecimentos específicos, tem aqui da Maria Lúcia de Arruda Aranha, professora de filosofia, se eu não me engano. E aí tem alguns textos específicos, coisas do Lucchesi também, né? Avaliação da aprendizagem escolar, Vitor Paro, Vygotsky, pensamento em linguagem, a Ilma Passos, né? Projeto político pedagógico, também um texto aí, Libânio que cai bastante, tem caído bastante, Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Então, textos conhecidos aí, né? Aqui da deficiência auditiva, aí alguns específicos aqui da área, né? Tem a Teresa Egler Mantuan, também bastante conhecida aí, entre outros, tanto da deficiência visual quanto da deficiência auditiva. Sociologia, em minha área, né? Sociologia, Max Weber, ética protestante, conhecidíssimo, né? E vários outros autores aí, Marx Engels, a ideologia alemã, tem Durkheim também, Tomás Tadeu, né? Enfim, aí temos alguns autores, as regras do método sociológico, né? E o trio da sociologia, né? Durkheim, Marx, Weber, que é essencial. E esse livro do Nelson Dácio Tomasi, que a gente usava muito no ensino médio, é importante, ele dá uma visão bacana aí, gosto dele, ensino médio, né? Área de ciências humanas. Aí tem supervisor de ensino, aqui também bastante informação, Vygotsky, Vitor Paro, Libânio, Freire, muitos que a gente já viu lá no de diretor, Demerval Saviani, né? Um edital bem clássico, assim, vice-diretor a mesma coisa, tá? Então, nesse ponto de autores, até tranquilo. Tranquilo que eu digo assim, são autores conhecidos, a banca não foi buscar, né? Tem banca que vai, traz lá o cara que até é difícil achar o livro do cara, né? Bom, declaração de solicitação de inscrição, já foi, né? Então, requerimento de condição especial, então você tem esses anexos aqui, e os anexos importantes que você tem que levar no dia, aqui requerimento de uso de nome social, que é o tempo de experiência, né? Então você tem que preencher isso aqui, ó, colocar o documento entregue, né? Os pontinhos, as anotações, isso tudo que você vai fazer, você só não vai preencher aqui, né? Analisado por, revisado por, né? E se você tiver alguma observação, enfim, é esse documento que você vai entregar junto com seus títulos, tá? Né? Títulos ou aqui entrega de títulos ou tempo de experiência. Então, se você vai entregar os dois, você tem que fazer 2 envelopes fechados, lacrados, cada um com esse anexo, tá bom? Grande abraço. Se precisar, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no canal. Antigamente eu conseguia responder tão rápido, né? Hoje já não tanto, porque
já são mais de quase 70 mil inscritos. Então, às vezes, o volume de mensagens por dia é absurdo, e aí eu tento responder na medida do possível, né? Mas se você quiser, tem meus contatos, e-mail, enfim, você pode mandar, e aí a gente vai tentando responder, tá bom? Grande abraço e até a próxima.